É isso aí, gente. Iniciando mais um podcast. Ô, Lucas, 20º podcast. Uma salva de palmas pro nosso podcast. Caraca! A meta é o 200. Cara, teve que gravar com força, né, Vitória? Tem que ser muito podcast pra gente. Mas é isso aí, gente. Isso aqui é tudo por vocês. Eu tenho, como eu falei, tava falando pra Isa aqui. Foi algo que Deus colocou no meu coração para que eu possa transbordar. A dificuldade minha é de achar empresários que vivam o propósito mesmo para que possa estar gravando e não seja, tipo assim, simplesmente um podcast. É sempre voltado com um propósito para ajudar pessoas. Então tá aqui, gente. Eu tinha vontade, o desejo de trazer uma pessoa que voltasse a falar desse assunto que nós vamos falar hoje. E por um propósito, eu conheci o marido dela e um evento espiritual, se conectamos, ficamos amigos. Já vendi o carro dele, que era como é que fala? A galinha dos ovos de ouro, né? Quando eu vendi o carro dele, ele... Era o xodó, né? Era o xodózinho dele, né? Xodózinho. Tipo igual aquele celular, né? Que ele era o xodó, Tipo, aquele celular dele. xodó, apego. Tá Apego amarrado. emocional. Tá amarrado, né? Gente, estou recebendo aqui a Isa, já chamo na intimidade. Se apresenta, seja bem-vinda ao meu podcast. Muito obrigado, do LM Podcast. Você é bem-vinda aqui. Você é presente para nós. Fale um pouco de quem que é a Isa, para que o pessoal possa entender onde nós vamos entrar no tema. Vamos lá. Prazer para mim estar aqui, Léo. Estou no LM Podcast. Isso aí. Então, eu sou a Isa Alberini. Antes de falar profissionalmente, eu vou falar um pouquinho quem sou eu, né? aí. Para o Senhor, para as pessoas no meu convívio no dia a dia. Então, eu falo que eu sou uma mulher escolhida por Deus, Léo, para liderar, agir e vencer na vida e nos negócios, na carreira profissional, como todo mundo, né? E a questão da liderança, eu venho uma vida toda sendo moldada para ser uma líder. Até porque a liderança ela é construída, né, passo a passo. Já começa em casa, né? Começa, exatamente. Eu falo que a gente tem, Deus nos coloca aqui com uma fagulha da liderança, mas cabe a nós alimentar essa fagulha e transformar ela em fogueira anos para frente na vida, né? Além disto, eu sou casada com o Estênio, a gente está há 24 anos construindo O carinha tá ali, ó. uma história, então caminhando ombro a ombro, lado a lado, superando desafios. E a gente foi presenteado com a grande missão de ser pais da Maria Vitória, de 12 anos, e da Heloísa, de 9 anos. Uma Duas linda princesas, missão, né? E, para além disso, eu sou empresária, então eu estou junto com o meu esposo há 16 anos já, no segmento de facilities. Então, aí me pergunta, enquanto empresário, o que você faz? Eu falo que eu sou gestora de pessoas, administradora de processos e construtora de resultados efetivos. Que legal. Por quê? Porque todo empresário ele precisa atuar, né, ativamente nesses 3 pilares dentro do seu negócio. E enquanto gestora de pessoas, Léo, eu precisei buscar recursos, né, para conseguir gerenciar conflitos, para conseguir engajar a minha equipe, e foi onde eu fui em busca de uma jornada de autoconhecimento e de desenvolvimento. Aí foi onde eu fui me formar como treinadora corporativa comportamental. Tá, mas quando que você entendeu que era nessa área que Deus... Vamos falar da vida profissional. Quando que você entendeu esse teu chamado com Deus? Foi dentro da dor da empresa de vocês? Ou foi que você foi se encontrando com isso? Você foi vendo vídeos, eu não sei, algo do tipo? Como que você foi se encontrando com essa tua missão? Então, assim, ó, eu sou formada em terapia ocupacional. Eu atuei 2 anos. Logo quando eu me formei, eu atuava em escola especial. E eu falo que ali já foi uma preparação. Ali Deus já estava me mostrando a questão de comportamento, a diferença das pessoas, né? E Ele estava me mostrando que eu seria uma peça importante para ensinar as pessoas a funcionarem da forma como elas foram colocadas no mundo, né? Mediante as suas imperfeições, as suas dificuldades. Depois eu fiz transição de carreira. Eu deixei a terapia ocupacional e eu fui trabalhar com o Estênio, foi quando ele iniciou a empresa. E ali, estando presa dentro da operação, dentro de um processo dentro da empresa, eu fui adoecendo. Por quê? Porque eu fiquei responsável pelo faturamento da empresa. Então, você imagina, uma pessoa que ela vem sendo moldada para trabalhar com gestão de pessoas, com pessoas, eu me vi trabalhando com números.
Então, eu ficava fechada o dia todo dentro de uma sala, lidando com planilhas. Meu corpo foi adoecendo. Então, quando eu comecei a adoecer, comecei com sinais de síndrome do pânico. E aí foi onde eu falei, não, eu preciso de ajuda, preciso buscar ajuda. E foi realmente assim, num dia, num domingo, numa igreja, que eu ajoelhei, que eu orei e pedi para Deus, Deus, por favor, me tira dessa condição. Envia uma pessoa para me mostrar por qual caminho eu devo seguir. E foi onde eu me conectei com uma coach. Então, esse processo de coaching foi o meu start para toda essa transformação que eu iria viver depois, né? Você falando essa questão da dor, é que eu não vou lembrar a passagem. Mas eu estou lendo aquele livro que você me deu 2 livros, certo? Vocês me deram 2 livros. E um é da liderança, dele fala do processo. Do deserto. Isso, do deserto. Daí eu comecei a ler aquele livro, eu falei, cara, eu preciso ler porque acho que tem alguma coisa que quer falar comigo. E ontem eu li uma parte que fala que tem nem todo deserto é nós que é consequência das nossas atitudes. Existem desertos que o próprio Espírito de Deus nos envia. E dele cita Jesus, que o Espírito de Deus envia Jesus para o deserto, lá onde ele foi tentado 3 vezes. Então, para quê? Para que a glória de Deus se manifestasse na vida de Jesus, que ele, como ele se fez Deus em carne, ele precisava passar por todas as etapas humanas que um ser humano passa. Então, o deserto é necessário que nós passe. E a hora que eu li aquilo, foi, tipo, na hora, era de manhã, nossa, cara, é minha vida, eu tô vendo. Daí eu falei, Senhor, você fez eu passar tudo isso? E eu achando que eu errei. Beleza, muitas coisas a gente erra. Mas Deus já sabia que a gente iria errar. Sim. Mas ele já sabia do que iria acontecer com a gente também. Daí eu li aqui e falei, caraca, tipo assim, pensei que eu tava falando com Deus, tava do meu lado ali, né? E você falando sobre isso, né? Tipo, em uma dor, em um sofrimento teu, em um tempo de deserto, foi onde você descobriu a tua identidade, a tua chamada, que era relacionada a cuidar de pessoas. Exato. Aí você foi nessa linha fez esse treinamento de coach com essa mulher em específico, e você foi se encontrando, é isso? Exatamente. Então, ali realmente foi um convite. Estou te enviando para um deserto para você viver isso na tua pele. Por quê? Porque isso vai virar história depois para que você possa ajudar outras pessoas a saírem dessa dor. Porque muitas pessoas se encontram hoje dentro dessa dor. Então, eu estava presa dentro de uma operação e eu não conseguia, naquele momento, Léo, assumir um posicionamento de líder dentro do meu negócio. Então, eu precisava, sim, gerenciar as pessoas, mas eu não me achava capaz, eu não me achava merecedora de estar naquela posição. Então, eu tinha várias crenças em mim que me impediam de fato, gerenciar aquela equipe. E foi onde, nesse processo de coaching, ela foi me mostrando, olha, você não precisa fazer uma nova transição de carreira. Você pode fazer uma integração na tua carreira. Então, vamos identificar quais são as tuas forças, quais habilidades você já tem, os recursos que você tem, e você começa a aplicar. E dentro do teu próprio negócio, agora, você vai se moldando até chegar no ponto de você assumir a gestão de pessoas. É assim que funciona. E você teve a própria empresa, né, para ser o seu molde, né, de formação. Lembro que um dia nós estávamos trocando ideia lá com o Stan na sala lá do Hmax. Não, acho que foi no culto dos empresários lá na igreja, né? Pô, eu falei, pô, irmão, tá fogo, velho. Tô com 9 colaboradores, pô, tá difícil. Você cuidar de pessoas, vai daqui, vai dali. Ele, não, é assim mesmo, uma calma. Falei, não, é assim mesmo, pai, isso aqui. Falei, cara, quantos funcionários você tem? 1.500. Não, você tá de brincadeira. Cara preocupado com 9, o cara tem 1.500, Lucas. E aí? Aí falei, agora sim eu vi onde tá o lucro, né, irmão? Aí eu falei assim, pô, isso aí deve ter uma cultura bem formada por trás, exatamente onde é o tema que nós iremos entrar, que é a cultura organizacional. E eu fui entendendo isso porque quando eu tinha loja, quando eu abri a loja, eu tenho o tal do DISC, né? Que são os comportamentos, né? Sim. E eu me interessei por esses dias a estudar sobre isso. E comecei a fazer um treinamento para entender sobre perfis comportamentais. E eu vi logo cedo que eu sou o executador. O executador é o seguinte, ele faz tudo. Você pede, demorou, ele faz. Ele tem medo de que as outras pessoas não façam como ele quer, então ele não deixa com que as outras pessoas façam. Então ele tem uma dificuldade para delegar e permitir com que as pessoas se desenvolvam. Mas é uma característica boa também para um líder, ser o executador, mas tudo é moldada, né? Você sempre tem os 4, né? Sempre. Só que você tem que ir moldando eles. Daí eu comecei, cara, eu acho que eu preciso moldar isso, eu preciso estudar mais sobre isso,
que eu não estou numa posição de executadora, eu estou numa posição de um líder. E eu preciso treinar o meu time para que eles exerçam cada um a tua tal função. E o dia que eu fui lá na tua empresa agora, semana passada, aí o Stênio foi me apresentar a empresa, daí, pô, fui lá na entrada, tinha a árvore lá, que é setembro, né, que é Setembro amarelo. Amarelo. Falei, cara, daí o Stênio falou, aqui é a parte do Do RH, que RH. cuida disso e tal. Falei, cara, deve ter mais, não é simplesmente só não é à toa que tem 1.500 funcionários, as coisas estão Tem uma acontecendo. estrutura. Isso, tem alguma coisa por trás disso aqui. Aí eu comecei a bater papo contigo, falei assim, você vai ter que ir lá pra gente gravar um podcast, você vai ter que falar disso. Porque cuidar desse povo não deve ser fácil, não. Mas é prazeroso, né? Quando você vê o desenvolvimento, você vê o crescimento, você vê a colheita, né? A bons frutos de todos. Então, isso a gente vê como se fosse fazendo parte da nossa, cumprir a nossa missão realmente, né? E eu queria que a gente entrasse um pouquinho nesse nosso tema de cultura. O tema do nosso podcast vai ser o seguinte: cultura organizacional. Então, eu queria que você resumisse um pouco para que eu já pudesse fazer algumas perguntas que tenho certeza que isso para mim vai ser uma resposta que eu preciso muito entender sobre isso, aprender sobre isso. E eu falo que toda vez que eu sento aqui, o podcast, para mim, ele fala mais comigo do que acho que com todo mundo que está ouvindo lá. Para mim, é sempre um tapa, principalmente aquela de paternidade com o pastor Josimar. Eu falava para ele, ô Lucas, não corta essa parte aí que ele falou para mim, que era muito para mim, assim, sabe? Então, para mim é sempre um aprendizado estar aqui e ouvindo, e tendo o privilégio de ouvir todos que passam por aqui. Vamos falar um pouquinho sobre cultura organizacional. O que, que é cultura organizacional? Vamos lá, Léo. Bom, cultura organizacional é o jeito de ser da empresa. É todo o conjunto de comportamento, o conjunto de crenças, o conjunto de valores que uma empresa tem. Como todo mundo se comporta dentro daquele ambiente. Tipo missão, visão e valor, tipo Isso, isso? cultura, daí sim. Aí a gente vai para entender a estrutura de uma cultura organizacional. Nós vamos falar sobre propósito. O que é propósito? Razão maior de ser e de existir de uma empresa. Tá. Por que você existe no mundo? Por que, que a empresa existe? Qual é a tua missão? Missão é o como você vai contribuir para o mundo com aquele propósito que foi colocado em tuas mãos. Tá. Aí vem depois os valores. Os valores, eles são os norteadores de todo o comportamento que vai acontecer dentro da tua empresa. Valores como se fossem os princípios. Valores são os princípios. Tá. E depois a gente tem o código de conduta. O que é esse código de conduta? São as ações que todos vocês praticam que comprovam que você tem aqueles valores na tua empresa. Então, isso tudo é cultura organizacional. E junto com a cultura, a gente fala muito em clima organizacional. O que é isso dentro da empresa? Então, eu falei que a cultura é o jeito de ser da empresa. Tá. E o clima é: todo mundo está feliz? Como que as pessoas estão se relacionando? Qual a emoção que as pessoas estão trazendo? O que elas sentem quando elas vêm trabalhar dentro dessa empresa? Isso tudo compõe o clima organizacional. Tá, certo, uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor que ele falava assim, ó, que a dificuldade das mulheres é ser submissa ao homem. Só que ele falou bem assim, qual mulher que vai ser submissa a um homem que não tem uma missão? Não existe uma submissão sem uma missão. E eu falei, verdade, isso é de fato. E isso é a mesma coisa a parte dentro da empresa, então, né? Qual colaborador que vai ser submisso a uma missão, sendo que a empresa não esclarece, não expõe, não tem uma missão? Eu acho que está voltado a isso, essa questão de missão, visão e valor. Tem que ter tem que estar tudo bem claro para que os colaboradores possam exercer essa cultura, né? Está relacionada a isso? Tá. Vamos lá, vamos pensar assim, olha. O que faz a gente pertencer a um lugar ou a um grupo? A gente precisa estar alinhado com aquele objetivo, com aquela causa, não é? Precisa estar alinhado com aqueles valores. Se você não se sente pertencente, se você não sabe a razão maior pela qual você está ali, você acha que você vai ficar nessa empresa? Difícil. Dificilmente, né? Então, a primeira coisa você tem que entender qual é o propósito. Por que que você está ali? Então, quando o propósito de cada colaborador dentro da empresa você está entrando ali com qual função? Porque a tua função é extremamente importante dentro da empresa. Então, o primeiro ponto que a gente precisa para poder falar dessa cultura e dar certo essa cultura é entendermos que cada um é uma parte importante do processo.
Tá. Tá? E essa parte precisa existir ali dentro. Então, acredite, você está no melhor lugar que você poderia estar, no lugar que você tem que estar. Só que você precisa cumprir com a tua parte para que o todo aconteça. Tá? Quando você entende que você é essa parte ali dentro desse processo, você vai lutar pela causa daquela empresa. Então, todos vão olhar para o mesmo lugar. O que é a missão? É o como a gente vai contribuir. Então, dentro da minha, na minha parcela, no meu percentual, na minha parte, como que eu posso contribuir para que essa empresa ela exista e ela cumpra com a sua missão na sociedade? Tá, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que essa aqui eu não anotei, mas eu acho que ela é interessante eu perguntar. Deixa eu ver como é que eu posso fazer essa pergunta. Como que você, como que você identifica, você chega no empresário e fala assim, eu quero aplicar a cultura na minha empresa. Como que você faz? Você faz um mapeamento? Como é feito esse mapeamento? Para que você possa entender e começar a organizar a cultura. Como que é feito esse, é feito um mapeamento? É isso, né? É feito um diagnóstico. Então, Tá. assim, ó, cultura, Léo, toda empresa tem. Que, de novo, é o jeito de ser da empresa. Agora, cultura declarada de maneira estruturada e intencional, isso não é toda empresa que tem. O que é essa cultura declarada de forma intencional? É eu entender que eu sou uma marca e que essa marca, ela, para ser um diferencial no mercado, ela precisa entregar algo de valor para esse mercado. Quando a gente pensa nessa cultura declarada intencional, tem todo esse manual, ou seja, tem toda uma identidade que essa empresa precisa ter ancorada para ela ser essa marca diferencial para o mercado. Então, toda empresa tem a cultura, mas nem todas são declaradas. Então, por exemplo, aqui na LM Motors, está declarada a cultura para todos os colaboradores, ou seja, todos estão com o propósito ancorado em suas mentes, todos sabem o porquê e o como que eles estão contribuindo para o mundo, quais são os valores que norteiam o comportamento. Eu declaro isso o tempo todo para o meu colaborador. Ou não, Isa, eu não tenho isso, então a minha empresa funciona. Na verdade, eu criei o meu negócio por uma necessidade. A maioria começa assim, não Sim, é? aham. Eu crio por uma necessidade e eu não sei fazer. Ou por uma insatisfação, que no meu caso foi próximo a isso, mas eu vejo de muita gente, como se ela não se sentisse valorizada na empresa que está, e ela fala assim, quer saber, eu vou abrir meu próprio negócio. Acho que muitos eles inicia a tua jornada empreendedora mais ou menos voltada a isso, Isso. tá? Uma outra pergunta, qual é o momento certo da empresa aplicar a cultura? Veja bem, né, uma empresa que ela já entende, a cultura ela vem para estruturar o teu negócio, tá? Quanto mais cedo você aplicar, menos você Melhor. bate cabeça. Tá. Melhor é. Então, se você está iniciando um projeto agora, Isa, sou só eu sou eu empresário. Você pode fazer a cultura. Por quê? Porque por meio da cultura, você vai conseguir depois mais facilmente montar todo o seu time. Quando você vai contratar um colaborador, você já tem para declarar para ele propósito, missão, valores, é muito mais fácil. A entrevista que você vai fazer de recrutamento, ela já vem muito mais assertiva quando você tem tudo isso estruturado e organizado. Tá? Tá. Então, a qualquer momento. Importante, Isa, hoje eu estou passando por várias dificuldades dentro da minha empresa, do tipo, não consigo engajar a equipe, tem muito ruído na comunicação. Léo, é a dor de todo empresário. Isso vai sempre acontecer. Tá? Colaboradores entram, colaboradores saem, e o tempo todo a gente vai ter que estar engajando e vai ter que Sim. estar motivando e treinando essa equipe. Só que quando eu tenho algo estruturado para passar para eles, acontece muito mais rápido esse engajamento e a produtividade ela vem de maneira mais assertiva. Eu estava comentando com vocês de um colega, né, que ele aceitou um desafio, entrar num grupo de concessionária, e uma empresa muito forte, um grupo muito forte. E ele entrou nesse grupo, quando ele entrou para dentro, ele foi entender que ele falou, Léo, o negócio está mais difícil do que eu imaginava. Qual que é a dor hoje dentro do grupo? É a cultura. Ele falou que os vendedores, os gerentes, cada departamento chegou nele clamando, desesperado, porque não existe comunicação entre a empresa e o time dos colaboradores.
Eu vejo que assim, hoje as pessoas falam assim, não, exemplo igual no meu segmento, que é o carro. Nós precisamos gerar uma experiência para o cliente. Não é uma venda de carro, sim uma experiência. Tá? Quando você fala de cultura, está relacionado ao seguinte, não somente gerar uma experiência para o cliente, mas eles têm que ter uma experiência também para os colaboradores, não é? Que eu até falo com o meu time aqui. Nós passamos mais tempo juntos do que com a nossa própria família. Uhum. Porque nós chegamos aqui todo dia 9 horas da manhã e vamos embora às 18 horas. De segunda a sexta. E fora os que trabalham no sábado. E dentro da tua casa você chega lá 7, 8 horas da noite. 10 horas da noite 10 horas já tem que estar aí dormir. E vocês conversam muito pouco, se fala mais final de semana. Então a gente passa mais tempo junto. Então, quando a gente fala de cultura, está relacionado a isso. É você gerar uma experiência não só para o teu cliente, mas sim para o teu colaborador. Sim. A cultura ela vem de cima para baixo, Léo, e é de dentro para fora. Quando eu falo de cima para baixo, começa pelo líder, começa pelo dono da empresa. Vamos voltar lá naquele teu amigo que você trouxe como exemplo, que ele entrou numa empresa, né, foi contratado ali para entregar uma solução mágica ali dentro, e com certeza assim, ó, entra e transforma o clima dessa empresa, transforma a cultura dessa empresa. Tem alguém que tem muito mais poder e muito mais autoridade do que ele. E essa pessoa é o dono da empresa. Por quê? Por trás, a gente fala assim, olha, por trás de um CNPJ existe um CPF que está qualificado para contar uma história autêntica. A cultura organizacional, para ser forte dentro do teu negócio, ela começa pela tua história. Então eu tenho que entender quem é o Léo, quem é esse cara, de onde ele veio, qual é a história dele, Onde ele quer chegar. aonde ele quer chegar. Tudo começa por você. Eu ancoro essa identidade em você, porque a partir de você, você é o semeador da cultura. Como se eu fosse um corpo, o dono é a cabeça Isso. e cada colaborador é um membro. Exatamente. Então, de você vem para o teu time. Temos que pensar que no cliente interno e no cliente externo. A gente pensa assim, eu estou vendendo um produto, eu só tenho o meu cliente, aquele que vem comprar. O teu colaborador, ele é um cliente interno. Ele é a primeira pessoa que precisa comprar a tua ideia. Porque se ele não comprar a tua ideia, você não vai vender nada para a pessoa lá fora. Tá? Então, assim, trazer o colaborador como um cliente interno. Então, se eu estou pensando em oferecer uma experiência para fora, primeiramente eu ofereço para dentro. Porque eu só consigo oferecer para fora aquilo que eu ofereço primeiramente dentro. Por isso que eu falei que a cultura ela é de dentro para fora. Eu estava recentemente com um colaborador que saiu, que ele acordava às 5 da manhã para chegar aqui às 8h30, mais ou menos. E saía daqui 6 horas para chegar em casa às 8h30 de ônibus. Só que eu via que, tipo assim, chegou, ele estava esgotado. Ele mesmo veio falar que, Léo, não dá, porque eu moro muito longe. Só que, assim, ao mesmo tempo ele falava, só que quando eu chego aqui, eu vejo que aqui é um lugar de paz. Eu me sinto bem aqui. Eu não quero sair daqui por tudo que tem aqui dentro. Só que, ao mesmo tempo, tá difícil para mim pela distância. Eu cogitei até procurar uma casa aqui perto para ele alugar e morar perto, mas a área que ele estava atuando aqui era limitada ao crescimento dele. Então, não tinha como eu fazer isso com ele, senão ia travar o crescimento dele. E acabei falando com um parceiro e arrumei um emprego para ele num lugar que ele tem possibilidade de crescer. Mas o que me chamou a atenção foi ele dizer o que ele sente aqui, tá? De estar trabalhando. Eu até falo para o pessoal, ó, aqui não é a melhor empresa do mundo e nem vai ser o melhor salário do mundo. Vai chegar um tempo, a vida é feita de ciclos, vai chegar um tempo que vai encerrar o tempo de vocês aqui. Seja ele por uma proposta melhor ou por ter encerrado o tempo. Mas o que eu falo para eles, se vocês não estiverem felizes, vocês têm que falar. Não estou feliz com a minha posição, não estou feliz com o meu reconhecimento, não estou feliz com o meu salário. Porque tudo é comunicado. Eu não estou feliz com o meu salário. Talvez o meu limite seja aquilo, eu não consiga pagar mais do que você merece. Então é hora de você buscar um novo espaço no mercado. Mas o que eu sempre digo, não venha trabalhar infeliz, não venha trabalhar com a sensação de que você não está sendo reconhecido. Um pouco eu falei lá da questão lá na tua empresa aquele dia sobre o ministério, que para mim isso é uma característica e é um benefício que nós temos, ao contrário de muitos. Eu vejo como é a igreja. Vamos lá, líderes que vivem 100% da fé, da religião. Então, eles não têm um emprego que chegou o final do mês, que em dia útil eles têm um salário. Não, eles vivem da obra, cuidando de pessoas e na fé, crendo que
toda a provisão vai ser enviada por Deus através de pessoas. E nós que trabalhamos, não. Nós saímos de casa, temos a opção de vir trabalhar, transformar, impactar a vida de pessoas e ainda chegar ao final do mês, receber. Olha que privilégio de você poder exercer o seu ministério e ainda chegar no 5º dia útil e você receber. Porque eu já fui assim. E eu já vi que muita gente é assim. Ela sai de casa reclamando do trabalho e volta para casa reclamando do trabalho. Talvez é porque a própria empresa não trouxe uma visão clara de um manual de cultura, ou ela também não descobriu que essa missão dela como empreendedora, ou CLT, ou algo do tipo, faz parte do ministério dela. Então, ela estava tendo o privilégio de cumprir a missão dela aqui na Terra e ainda receber por isso. Então, esse é o grande vantagem, né, o privilégio de você poder exercer o seu ministério dentro da sua vida profissional, que era a minha luta, que eu achava que para que eu pudesse viver o meu ministério, eu tinha que estar numa igreja, ou tinha que estar lá vivendo 100% da obra, pro reino, cuidando de pessoas, pregando o evangelho. Não. Eu pude entender que a empresa, ela é um ministério. Ela faz parte, né? A LM, ela é um dos meus ministérios. A minha casa é um ministério. E tudo complementa para a minha missão aqui na Terra. Então, eu pude entender isso. E acho que se a empresa conseguir trazer essa visão para cada colaborador, fica tudo mais leve, fica tudo mais claro, né? Fica. Então, quando a gente pensa ali na estrutura da cultura organizacional, então eu declaro com transparência para o meu colaborador qual é a nossa razão maior de ser e de existir, por que que nós estamos aqui, como que a gente vai contribuir para o mundo, entender que cada um é uma parte importante para o processo, trazendo essa fala tua, né? Cada um foi. Eu costumo falar que quando Deus nos colocou aqui na Terra, Léo, Ele deu para cada um uma maletinha com uma ferramenta, tá? Que é os dons e os talentos que você mencionou. E assim, o Léo, ele vai ter as ferramentas dele. Romanos A Isa 12. vai ter as ferramentas dela. E aí, nós vamos, em algum momento, nos somar. Nós vamos somar as nossas forças, nós vamos somar nossas habilidades, as nossas ferramentas, para construir uma obra juntos. É isso que a gente faz dentro da empresa para engajar o nosso Olha o que colaborador. você falou que Deus dá uma caixinha para cada um. Romanos 12 fala, ó, olha que louco. Romanos 12, eu vou ler um pouquinho para cima. Romanos 12, eu vou ler a partir do 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, que é a generosidade, faça com liberalidade. O que preside com cuidado, o que exercita misericórdia com alegria. São os dons. Sim. Todos nós nascemos... E dentro da tua empresa, dentro da tua equipe, Tá na você Bíblia. tem cada um com um dom. Então você pega quem que está ali para profetizar o tempo todo, quem está ali para declarar para os colaboradores o caminho. Liderar, exortar. É o líder. Quem que está ali para exortar, quem que está ali para fazer acontecer. Cada um tem o seu talento e todos eles são necessários para que a obra ela se cumpra, para que a obra... Que é a missão. Exatamente, que é a missão. Deixa eu te fazer uma outra pergunta antes de perguntar, que eu anotei, porque eu veio aqui. Quanto tempo você leva para mapear e implantar uma cultura dentro de uma empresa? Está relacionado ao número de colaboradores ou não? Não. Esse processo de elaboração da cultura organizacional, então, no Instituto Isa Alberini, nós chamamos de identidade empresarial. Por quê, Léo? Toda pessoa, seja ela física ou jurídica, ela precisa ter uma identidade muito bem clara. Então, na identidade empresarial, você passa comigo um processo, o líder passa comigo um processo de 6 encontros online. Nesses 6 encontros, eu vou ajudar você na tua jornada de liderança e fazer com que você entenda que você é o semeador dessa cultura. Você é a peça principal dessa cultura. Que é através de você. Que é através de você que tudo vai acontecer. Em cada encontro, a gente vai construir algo da cultura. Vai ter o encontro que eu vou construir com você propósito, missão, visão, trabalhando planilha de faturamento, entendendo aonde você quer chegar, valores e, por último, código de conduta.
quais são as ações E todas que praticam. lembrando, tá? Ela não é uma coach que não vive isso. Ela tem uma empresa com 1.500 colaboradores. Então, Sim, é algo que você vive dentro do teu negócio no dia a dia, né? Você tem propriedade para falar. para falar. Importante trazer aqui quando me perguntam assim, nossa, como que você fez, né, para elaborar essa cultura? É um processo, Léo. Como eu coloquei lá atrás, primeiro eu precisei ancorar a minha identidade, me enxergar como líder, fui buscar recurso fora, fui aplicando dentro e não é algo engessado. Alguns reais também investidos. Vários, muitos treinamentos, Vai falar desenvolvimento. isso, Tânia? Aí você me quebra ou não? Aí foi no lucro. Aí meu lucro foi. E precisa, por quê, Léo? Porque eu sou a figura de proa do meu negócio. Se eu não for o exemplo para minha empresa, ninguém vai. Eu não posso estar lá dentro falando assim: olha, eu quero que vocês busquem recursos, eu quero que vocês se desenvolvam e eu ficar só atrás de uma mesa, mandando e desmandando. Não é assim que funciona, né? Então, é todo um processo que a gente passa até conseguir, de fato, chegar nesse ponto. E, assim, propósito, ele não muda, tá? É ancorado. Missão, não muda. O que muda dentro do teu negócio? A visão. Valores, você vai mudar também. Você De vai se acordo com moldando, né? vai se moldando as experiências que você vai tendo. Tá. Então, isso É, você eu muda. entendi que lendo aquele livro ele fala muito sobre isso também. Foi confirmação que o deserto ele é feito para nos moldar. E eu entendo que o deserto que eu passei aqui dentro da empresa, todo um processo durante 2 anos, de um valor financeiro altíssimo, que eu ainda não vou divulgar aqui, mas em breve eu vou contar o testemunho para todos. Mas eu entendi que foi nesse deserto, no momento mais difícil da minha vida, psicólogo, com sinais de depressão e ao ponto de querer largar tudo, perder o sentido da vida e da empresa, foi aonde Deus moldou o meu caráter. Então, hoje, os princípios que são os meus valores, que eu carrego, eles foram moldados no deserto. Então, a vida, muitas das vezes, me coloca em situações para que meus valores, que os meus princípios, são colocados em mesa. Será que o Léo exerce isso mesmo? Mas isso tudo só foi moldado no meu tempo de deserto. Que eu entendo que se muita coisa do meu deserto que eu passei, que eu não precisava ter passado, foi por princípios que eu quebrei. Você pega o povo no Egito lá. Uns falam 15 dias, outros falam 40 dias. Existia um caminho de 15 dias e um caminho de 40 dias. Mas foi necessário 40 anos para eles se livrarem daquela mentalidade de escravo. E mesmo assim, não se livraram da mentalidade. Então, o nosso deserto é de acordo com a nossa virada de chave, né? Nosso mindset que fala, né? Mindset. Mindset. Então é sobre isso. Tá. E como que é aplicado essa cultura dentro de uma empresa? Eu acho que você não me respondeu. Não encaixamos isso, né? Eu vou entregar aqui 7 passos que a gente vai para implementar essa cultura. Então, o primeiro ponto é elaborar ela, né? Então, eu vou sentar com o líder, vou entender como que funciona, quais são as crenças, quais são os hábitos que todos têm, e a gente vai passar por esse processo dentro da construção da identidade empresarial. O segundo ponto é, uma vez que eu despertei a liderança dele, que eu mostrei para ele que começa tudo por ele, eu mostro para ele assim, olha, agora é uma liderança exemplificada. Você é o exemplo, você é a figura de proa. Você não vai levar ninguém a um lugar que você ainda não chegou. Então, você precisa passar pelo teu deserto para que você venha depois tirar outras pessoas desse deserto. Não foi assim com Moisés? Ele não foi convidado primeiramente para estar lá Muito no bom. Monte Sinai, para se conectar com Deus? Então, 40 anos de processo de Moisés para ver 40 anos. Isso aí. exatamente. Aí, o terceiro ponto é, eu vou começar eu vou entender qual é o time que eu tenho ali. Então, lembra que você trouxe aqui a questão dos perfis Só te comportamentais cortando. Tudo isso que você está falando é baseado aqui, né? Só pra na palavra. Isso aí. Depois, no final, eu quero juntar tudo isso, Léo, trazer uma mensagem final ali. Aí, nós vamos entender qual é a equipe que eu tenho, qual é o perfil de comportamento de cada Que é um, o DISC, né? que é o DISC, tá? Porque cada um é uma parte importante do processo. Às vezes o cara é um executador, mas ele tá atrás de um computador, exemplo. Tipo, tá no lugar errado, né?
Tá no lugar errado. Isso. Aí, se ele tá no lugar errado, ele não tá Exerce satisfeito, não isso. exerce aquilo com qualidade e ele não é feliz, tá? E por isso que ele acaba saindo E do nem teu ele sabe negócio. disso, porque ele não foi Não. treinado também, né? Não foi treinado. Então, mapeando o perfil comportamental dos colaboradores, a gente consegue identificar ali mais de 50 informações a respeito de como aquela pessoa se comporta, qual é a área de talento, quais habilidades já estão desenvolvidas. Então, um exemplo, dentro da nossa empresa, a gente já fez esse remanejamento de pessoal. Então, eu tinha pessoas que estavam dentro do RH, mas que não estavam produzindo e não estavam felizes, e eu, ao mapear o perfil dela, eu vejo que ela é uma pessoa da operação. Eu vejo que ela é uma pessoa do compras, entendeu? De outros setores, e a gente faz o remanejamento e a pessoa se Eu tenho descobre. eu tenho um aqui na loja que é o Edu. A gente, é ele falar com o cliente, ele vai falar no telefone, ele começa a andar pelo pátio assim. Então, eu até falei agora, pô, o Edu parece um andarilho, ele não fala no telefone parado. Você imagina você colocar esse cara dentro de uma sala na frente do computador? Ele vai pirar. Uma vez, quando eu tava começando como vendedor, eu fui trabalhar, tava numa loja de casa, eu falei, tô de saco cheio disso aqui, não quero mais. Um amigo, que era um cliente, falou, ó, eu tenho um lugar para te indicar, para mim trabalhar tipo de representante comercial. Beleza, ele foi me indicou lá na empresa, o cara falou, ó, é R$ 50 por semana que eu te dou para você comprar teu almoço e pagar tua passagem. Mas isso eu tô falando de 10 anos atrás, mais ou Uhum. menos. Quando eu cheguei lá, ele me colocou dentro de uma sala e falou assim, ó, você vai captar novos clientes e vai jogar pro cara que fica na rua e ele vai visitar as empresas. Daí eu falei, tá, e da onde que eu vou captar isso? Não, você vai entrar na internet, vai pegar revista. Primeiro dia, Isa, eu fiquei dentro daquela sala, naquele computador o dia inteiro. Saí só pra almoçar, voltei. O segundo dia, foi dando a hora do almoço. Falei, cara, o que eu tô fazendo aqui, velho? Cheguei nele e falei, amigo, tá aqui seus R$ 50 que você me deu. Te agradeço a oportunidade, mas eu não quero. Como assim, cara? Falei, cara, como é que isso aqui não é pra mim. Eu nasci pra ficar trancado dentro de uma sala, ligando pra. Eu gosto de estar livre, andar, você fala no telefone, eu gosto, porque é o meu jeito, o meu perfil. Então eu entendi em mim rápido. Só que tem muitas pessoas que não entendem isso dela e vive essa prisão de sofrimento, né, por muito tempo na sua área profissional. E no próprio recrutamento e seleção que a gente vai fazer, Léo, é o que eu falo, não é toda pessoa que serve para estar na tua equipe, para trabalhar com você. Por mais que venha lá, sei lá, 10 currículos de vendedor, você precisa avaliar qual é a área de talento, se a pessoa tem essa capacidade de negociação, o que a pessoa gosta de fazer, o que não gosta. Porque às vezes ela Quais é as características dela, né? quais as características, porque às vezes ela vai ser aquela pessoa de ficar o tempo todo ali com mais detalhismo e mais análise atrás do computador, fazendo ali o funil, por exemplo. E vai ter a outra pessoa que vai estar no fechamento da venda, que vai estar negociando. Então, você precisa entender quais são as habilidades de cada um e colocar as pessoas certas no lugar certo. Tá, isso tá nas características que você Isso. usa para aplicar a cultura dentro da empresa. Exatamente. Então, eu mapeei o perfil do time, agora vamos lá. Agora a gente vai treinar esse time. Se não tiver treinamento e desenvolvimento constante da equipe, não Não tem há como funcionar. crescimento. Não há crescimento, entendeu? Por quê? Porque uma pessoa vai entrar, uma pessoa sai, outra pessoa entra. Quando aquela pessoa ela entra, Léo, para dentro do teu sistema, para dentro da tua organização, você concorda comigo que ela vem moldada por um outro sistema, por uma outra organização? Ela se comporta, ela pensa de uma maneira diferente. Ela precisa aprender os mesmos pensamentos que vocês têm ali, os mesmos valores e os mesmos comportamentos que vocês têm. Então, é treinamento e desenvolvimento contínuo dessa equipe, tá? Outro ponto é você aplicar feedback e melhoria contínua dentro da tua empresa. Se o teu colaborador, em algum momento, ele agiu de alguma forma que não, né, foi fora ali do código de conduta, fora daquelas ações que eram para ser praticadas, chama pro one-on-one, Tá. chama Tem ali que para uma conversar. conversa. Tá. Tá? Alinha com ele a expectativa. Fala, olha, você lembra que quando você entrou, primeira conversa que nós tivemos aqui na empresa, eu falei para você o que era tolerável e o que não era tolerável aqui dentro do meu negócio. E aqui, ó, você cometeu um deslize. E daí? Por que você cometeu esse deslize? O que te levou para esse caminho? O que você escolhe fazer agora?
Porque a gente só consegue alterar aquilo que a gente acessou, que a gente enxergou. Muitas vezes E a tem que estar pessoa claro também para o tem que estar colaborador. claro. Muitas vezes a pessoa ela está numa repetição de padrão negativo que ela não sabe que ela está agindo daquela forma. Precisa alguém mostrar para ela que ela está agindo daquela forma. É assim que Tá, funciona. fechou. Quais pontos você acha indispensável ter dentro da cultura de uma empresa? Vamos lá. Treinamento e desenvolvimento constante. Então você falou assim para mim, Isa, como que você consegue fazer essa sinfonia aqui, né, essa orquestra funcionar dentro do teu negócio? É treinar e desenvolver setor por setor e engajar, produzir, trazer dinâmicas para você conseguir engajar esse time, para você fazer com que todos se sintam pertencentes a esse local. Entender o que faz sentido. Então vamos lá, treinamento. Treinamento e desenvolvimento, entender o que faz sentido, qual é a tua crença. Por exemplo, Léo, para você faz sentido ter um devocional dentro da tua empresa uma vez por semana. Tá? Isso também faz parte da cultura da LM Motors. Então, temos um dia de devocional. Outra prática que você pode ter, nós temos um dia de reunião de feedback, uma reunião de resultados, uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. A gente apresenta os resultados e a gente discute. Batemos a meta, não Muito bom. batemos a meta? Gostei disso aí. A cada 15 dias pega todos os colaboradores e cada um traz o feedback do que foi aquele 15 dias. De Exatamente. experiência positiva e negativa. Isso é muito bom. Porque se ninguém der para ele Ou, um tipo, feedback, como é que ele vai saber se ele está errando ou se ele está E o próprio acertando? colaborador, exemplo, eu tô aqui na minha área como líder, tô gravando um podcast com você agora. Às vezes a Lisa ali, que é no departamento ali do administrativo com o financeiro, ela deve estar passando por alguma situação que eu nem sei o que está acontecendo. Só que se eu paro para ouvir ela, ela deve ter um insight. Léo, se nós fizer dessa forma, a gente consegue solucionar essa nossa dificuldade. Falam muito da história da Colgate, você sabia da história da Colgate? Eu escuto essa história, não sei se ela é real, mas diz que é. Eles estavam numa reunião lá, que é o comitê deles, e eles queriam saber como eles poderiam fazer para aumentar as vendas da Colgate. E eles não sabiam o que fazer para vender mais. Não sabiam mais o que fazer. Televisão, internet, todas as áreas. E a copeira estava servindo o café, a água, no meio da reunião. E ela falou o seguinte: abra o buraco da pasta maior. Faça o buraco da pasta maior. Os caras, como assim? Aí disse que pararam a reunião e falou assim: é só vocês abrir mais o buraco da pasta. As pessoas vão consumir mais e vocês vão vender mais. E tipo assim, olha que louco. A copeira que entrou numa reunião entre os líderes, entre os. Quando pega esses grandes assim, são os principais lá, né? Eles não tiveram aí o insight que uma copeira teve. Eu ouvi essa história, não sei se ela é verídica ou não, mas falam que é de fato isso. Então é a importância até de você ouvir, né? Cada colaborador, para que ele passe a dor que ele está sentindo dentro do setor dele, do departamento dele, né? O que Jesus fazia com os seus discípulos? Reuniões de alinhamento. Então, sempre depois que ele enviava um, dois, né, na missão e que eles voltavam, eles se reuniam ao redor da mesa para discutir o que deu certo e o que não deu certo. Era justamente ali ele estava praticando a escuta ativa, que é uma habilidade indispensável para um líder, para um empresário levar o teu negócio para um outro patamar, saber ouvir as pessoas que estão ali na tua empresa. Se você contrata talentos para a tua empresa, você concorda comigo? Por que você quer pensar depois tudo sozinho numa solução? Você já contratou os Isso aí. talentos. Então, deixa os talentos se mostrarem dentro do teu negócio. Então, ouvir esta moça da limpeza ali, do cafezinho, essa solução já está dentro do teu negócio. Só que você precisa criar um tempo para ouvir o teu colaborador. Entendi. Então, isso já existe. Só falta a gente parar para ouvir, né? Só falta Muito parar bom para esse ouvir. insight. Qual é o momento que vocês discutem isso? Ah, não, a gente não discute, Isa. A gente está tão preso dentro da operação, a gente está pensando em bater meta, e a gente não discute, não recalcula a rota. Focado nas coisas urgentes, esquecendo as prioridades. Exatamente. Tem uma passagem em Atos, que eu acho que é Atos 5, que fala o seguinte: foi quando foi o início da igreja. Começou a igreja,
Então, através de Pedro e os discípulos, eram os 12 discípulos, e começou depois de Atos 2, que Pentecostes está em Atos 5. Chega uma hora que existiam os dois tipos de judeus, duas descendências de judeus lá, que é da Grécia, mas não sei qual, o judeu. Aí começou a ter conflito entre eles, entre os judeus. Não, porque esse tem isso, esse tem aquilo. Se reuniu Pedro com os discípulos e falou: ó, a gente precisa organizar isso aqui. Cada um vai cuidar da tua tarefa. Está na Bíblia, Atos 5 ou 6 que está escrito isso. E Pedro, vamos todo mundo orar. Oraram a Deus e falaram: ó, quem são os discípulos que nós iremos direcionar para cuidar, e aqueles que vão ir para frente para pregar o evangelho, que serão de oração. Aí oraram, o Espírito de Deus revelou para eles quem seria, eles juntaram acho que 7, alguma coisa assim. Esses 7 discípulos ficaram encarregados de uma coisa, de uma função. E Pedro, entre os outros, Barnabé, ficaram encarregados de o quê? Nós iremos levar o evangelho. Nós iremos pregar para as nações, que é o nosso Cristo. Então, a nossa vida vai ter que ser o quê? Oração, consagração, e para que a gente esteja preparado para pregar. Eu vi muito que a igreja, assim, tipo, quando funciona em departamentos, o pastor, ele tá lá para quê? O pastor é o seguinte, aí o que eu vi? Foi nítido quando eu li isso. Quando você vai ver os bastidores da igreja, exemplo, tem o pessoal da mídia, tem o pessoal lá da cozinha, tem os obreiros que estão cuidando em volta, e o quê? E para a festa toda é o culto. E no final tem um apelo para que almas aceitem a Jesus e venha se converter, a aceitar a Cristo. Uhum. E exatamente isso ali, o que aconteceu lá em Atos, há 2000 anos atrás, é mais um relato que tudo que a gente precisa está na Bíblia. E mesma coisa dentro da empresa. Uhum. Cada um exerça o teu dom, a tua função, né? Uhum. Para que a empresa não pare, para que as vendas não parem, para que a saúde financeira da empresa não pare. Quando Jesus foi recrutando os discípulos, eu gosto muito daquela série The Chosen. Você já assistiu? Uhum. Aconselho, sugiro, né? Para que os empresários, os líderes assistam essa série, porque ali a gente aprende muita coisa sobre liderança, sobre gestão de conflitos, sobre engajamento de equipe. É interessante quando Jesus ele vai recrutando esses discípulos, a linguagem que ele usa com cada pessoa é diferente. Uhum. Ele entrega. Cada um ele fala de um jeito, né? Então, cada um ele fala de um jeito. Por quê? A gente precisa se comunicar para o outro, Léo, não só para nós. Então, eu, por exemplo, sou comunicadora. Você falou que você é executor. Você tem o teu jeito de se comunicar, eu tenho o meu jeito. Só que quando a gente está falando com a outra pessoa, nós temos que nos comunicar do jeito que a outra pessoa entenda. Porque senão ela não vai receber aquela informação, aquela mensagem. Então, ele ia fazendo isso com os discípulos dele. Quando ele precisava mandar, como você falou, para uma missão, alguém que precisava negociar, digamos assim, ó, ele pedia para 2 discípulos ir lá na feira comprar não sei o que, azeite, vinho, que ia ter um jantar especial, então ele enviava pessoas que tinham essa capacidade de negociação. Quando precisava ir à frente para conversar com pessoas e pregar o evangelho, ele usava os perfis comunicadores. Quando ele precisava que se planejasse o que queria acontecer, qual a rota de viagem que iria acontecer, ele usava o planejador. Ele usava Mateus. E quando ele precisou estruturar passo a passo o Sermão da Montanha, ou seja, um processo, quando ele precisava ali de uma metodologia, quem que ele chamou? Tomé. Tomé e o outro, e Mateus também foi com ele. Chamou Tomé e Mateus. Por quê? Capacidade analítica, detalhismo. Jesus vinha, falava tudo o que ele precisava falar e eles pegavam, captavam ali os detalhes para poder entregar para ele minuciosamente o Sermão da Montanha. Cada um tem o seu perfil. Assim que funciona. Eu estava assistindo, eu não tinha conseguido assistir a 4ª temporada ainda. Daí eu achei que tá no YouTube, tem lá pelo menos os 2 primeiros capítulos. Aí eu tava vendo porque, tipo, Mateus foi reclamar para Jesus lá como é o tratamento de Pedro com ele. Tipo, Pedro sempre grosso com ele, explosivo, e ele reclamou, porque ele é totalmente o inverso daquilo. Aí ele, tipo assim, chegou para Jesus e questionou. Pô, a forma que Pedro me trata, daí Jesus trouxe para ele assim, mas você já não parou para analisar e entender o lado de Pedro, então? Quem que começou a briga? Aí, tipo, Jesus fala para ele, quem começou?
Você acha que não seria você que teria que pedir o perdão primeiro para Pedro? Quem que começou? Quem que foi lá? Quem que se tornou cobrador de impostos? Porque Mateus, ele exerceu o papel de ser e se tornou um cobrador de impostos naquele tempo. Então, ele cumpria ordens, em troca disso, ele tinha diversas regalias. Então, foi um pouco legal que, tipo assim, na hora, Mateus começou a analisar, que ele é muito analítico, né? Ele começou a analisar e, tipo assim, de fato. Aí Jesus começou a confrontar ele. Acho que esse é onde entra o líder, né? Ele entender qual é a necessidade, entender a causa e orientar como ela seja resolvida. E acho que é no dia a dia da empresa, né? É no dia a dia. Qual que é o problema, qual que é a solução e qual foi a causa do problema, né? Como que a gente gerencia os conflitos dentro da empresa? Como que a gente minimiza esses conflitos? Justamente quando eu tenho uma cultura organizacional estruturada, está declarada para os colaboradores, porque a partir do momento que não está declarada, começa a rádio peão, que nada mais é do que as pessoas querendo ser voz dentro da empresa. Ou você direciona elas para o que elas têm que falar, ou elas vão falar o que elas acham que devem falar. Tá? A rádio peão é isso. Então, quando eu estou direcionando, eu alinho essa comunicação com toda a equipe, fica muito mais fácil a gente chegar nessa causa, a gente batalhar por essa causa todos juntos. Já tá dando 1 hora o nosso podcast aqui, se deixar a gente vai longe. Vai longe. Mas eu aprendi que nós temos sempre que deixar um gostinho de quero mais. Sim. E quem quiser, que te contrate também, né? Exatamente. Para que você entenda. E o meu lucro? O meu lucro vai aonde? O meu lucro vai aonde? Se eu entregar tudo aqui, né? Você me quebra, né? Não dá para entregar todo o ouro, né? Vamos lá. O que vai trazer de benefício para a empresa? Porque agora a gente está falando de como fazer, mas agora eu quero saber dos benefícios. O que vai trazer de benefício tendo uma cultura bem estabelecida? Que o empresário, muitas das vezes, ele olha mais isso aqui, né? Olha, você alinha e define a comunicação de todo o seu time. Tá. Sem você alinhar a Meu comunicação... Deus do céu, que é isso? Hoje a minha princesa faz aniversário. Aê! Gesto de apreciação. Isso aí! Meu Deus! Isso é um H-Max de verdade. É um legendário. Que homem! Que homem, Que meu homem! Deus do céu! Obrigada. Isa, eu não te dei parabéns, não falei nada, porque eu já sabia. Eu falei, eu não quero deixar sinais. Depois eu dou um abraço nela, eu te desejo parabéns. Mas olha que presente pra nós, gente. Meu bem. O dia que eu convidei ela pro podcast, eu falei, pode ser semana que vem? Ela pode, é meu aniversário. Eu falei, não, deixa pro outro dia. Ela, não, faço questão que seja no dia do meu aniversário, vai ser um presente pra mim. E o maridão não deixou passar. Você juntou graveto hoje, hein, cara? Você é bagre, hein, velho? H-Max é nós, né? Raul, né? Legendário. Vamos Viu lá, só? vamos voltar. Foi um aqui. bom aluno? Hã? Foi um bom aluno? Meu Deus. Fez Nota tudo 10, certinho. né? Hã? Aí, Ei, isso aí. os cara vai Teve tirar um o- excelente professor. Hein, os caras vão tirar o chapéu pra você ali na igreja agora, hein, cara? Fica vendo, vai. Vamos lá. Vamos lá. O que vai trazer de benefício para a empresa tendo uma cultura bem estabelecida, pra gente encerrar? Define e alinha a comunicação da equipe. Uma vez que você fez isso, você consegue gerar maior engajamento na tua equipe. Tá. Quando você gera engajamento, você aumenta a produtividade. Uhum. Você faz com que as pessoas produzam mais e trabalhem de maneira feliz. Você alinha quais são os hábitos, as crenças, os valores que você tem dentro da tua empresa, porque eles vão nortear toda a tua conduta comportamental, todas as ações que serão praticadas. Você transforma o teu colaborador em embaixador da marca. Uma vez que o teu colaborador ele veste a camisa do teu negócio, ele passa a te vender lá fora. Tá? Ó, O muito marketing bom. funciona, ajuda, é mais um meio de comunicação. Mas o boca a boca continua funcionando. Vocês são embaixadores da LM, do É LM Podcast, embaixadores pessoal. da marca. Vocês são os embaixadores do LM Podcast. Apenas. E, claro, você também consegue ter um recrutamento e seleção mais assertivos. Você vai recrutar talentos para o teu negócio. Léo, o talento não fica em empresa que está com clima ruim. Não Verdade. fica numa empresa que não tem declarado propósito, missão, não sabe o que está fazendo ali dentro. Pior que é verdade. Eu trabalhei numa empresa que foi o meu melhor salário. Pagava tudo. Nossa, eu saí de um salário de 2.500, 2.600 para 8.000. Pensa, como vendedor. Mas eu não consegui ficar 8 meses nessa empresa.
Porque era tanta pressão, era tanta... Nossa, um clima pesado. Eu renunciei o salário, que para mim aquele tempo era o que eu mais buscava. Eu estava buscando salário pela situação financeira a qual eu, minha mãe e meu irmão vivia. Então, eu queria salário para a gente resolver a situação. Mas eu fui obrigado a renunciar pelo ambiente da empresa, que não dava. Era muita, ó, era muito. E eu batia meta a mais. Só que era pressão, era um ambiente que não dava, não dava. Faz muito sentido isso que você está falando. As pessoas vão entrar na tua empresa pelo salário financeiro, mas você, enquanto líder, precisa oferecer para elas um salário emocional. Muito É bom. algo diferenciado. Você precisa agregar valor na vida daquela pessoa, fazer com que ela realmente se descubra ali dentro, porque uma vez que ela se Repete isso aí descobre, que você falou sobre o salário. vamos E lá. vai lá. As pessoas vão entrar na tua empresa por um salário financeiro. E cabe a você, líder, oferecer para elas o financeiro e o salário emocional. Meu Deus. O que é esse Esse salário insight vale emocional? milhões. Esse salário emocional Agora é você vai ter ver o um lucro. Agora você vai ver o lucro. Esse salário emocional é você oferecer um clima organizacional bom. Aquilo que você falou. Se a empresa é pesada, eu não vou ficar aqui. Não tem salário financeiro que me faça ficar aqui. Porque eu preciso estar me sentindo bem, eu preciso me sentir pertencente a esse lugar e eu preciso entregar cada vez mais, eu preciso ter produtividade. Porque senão a gente acomoda, Léo, fica chato, a gente não fica em lugar chato, em lugar ruim. Não é assim que funciona. Eu acho que então, o grande. é, os empresários, eles estão focados muito no quê? Dinheiro, 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 preciso ganhar dinheiro e a Deus dará. Mas se ele focar, esquecer dessa questão do dinheiro e focar em pessoas, automaticamente o dinheiro vai vir, né? Lembra que eu falei lá 3 pilares: pessoas, processos e resultados. Dinheiro é resultado. Dinheiro é a última parte. Primeiro você tem que investir nas pessoas, nesse pilar. Gerar pertencimento nessas pessoas, agregar valor nessas pessoas, porque o maior capital que um empresário tem são as pessoas. Tá ali, é elas que fazem A acontecer dentro do empresa teu só está negócio. acontecendo agora porque eles estão todos lá. Tem um amigo meu, o Rodrigo Flechinha, tamo junto, você mora no meu coração. Ele, diretor de um grupo, ele fala assim: cuide de pessoas, isso vende. Esse é o lema dele. Cuide de Exatamente. pessoas, porque cuidar de pessoas é o que vende. Isso. E isso é de fato. Eu tenho buscado entender isso. Eu acredito que eu já tenho encaixado alguns pilares, mas a pressão do dia a dia, em busca de trazer o caixa para pagar despesa, para pagar conta, para pagar isso, para pagar aquilo, faz com que você fique cego para o que realmente importa, né? Então, hoje eu tenho olhado com outros olhos e buscado entender qual a importância de cuidar das pessoas a qual está aqui. E eu sempre falo o seguinte: tinha tantas pessoas para Deus escolher para se tornar um empresário. Ele decidiu me escolher. Então eu tenho que fazer jus a isso. Deus não depende de mim em nada, mas Deus confia em mim e acredita em mim. Se hoje se eu acordei, porque Deus depositou uma fé sobre mim. É muito louco você dizer isso, é o contrário, né? Nós temos que ter fé em Deus. Mas se eu acordei, ele falou assim, ó, vai lá porque eu acredito em você. Então todos os dias a gente buscar dar o nosso melhor, fazer aquilo para o que Deus espera de nós. Então eu busco todos os dias entender, pô, Deus colocou uma empresa, colocou pessoas e existe algo por trás disso tudo. Então eu entender o meu papel, buscar entender a minha função e exercer ela. É fácil? Não é. É difícil pra caramba, principalmente quando você já vem de uma criação, de uma cultura. Aí você quebrar essa cultura, porque você trabalhar tudo errado é uma cultura também. Você está nessa cultura de que está trabalhando tudo errado e vai desse jeito mesmo. Muito falo, né, o tal do Zeca Pagodinho, né, deixa a vida me levar e vai assim. Mas quando você sai de uma questão de sair de uma loja de carro, que é o meu segmento, e se tornar numa empresa, engloba isso, né? Você vinha para a cultura, trazer todo esse processo para dentro da empresa. Mas magnífico isso tudo que você compartilhou com a gente. Acho que foi todo podcast ele é uma peça-chave, mas esse aqui para a jornada do empreendedor foi uma das, para o empresário foi uma muito bom mesmo. Léo, eu quero trazer uma mensagem aqui agora que você vai compreender o porquê que nós estamos aqui
agora falando sobre cultura. E por que que eu te entreguei aquele livro, O Despertar da Liderança? Tudo começa por você. E o que o Senhor vem trabalhando na minha vida até chegar no ponto hoje de eu ser esta profissional que está ajudando outras empresas a construírem a cultura organizacional forte. Fala que assim, o Senhor me convidou para viver um deserto, para realmente, literalmente, subir o monte. Eu não foi o Monte Sinai que eu subi, foi a Montanha Colorida no Chile. E ali ele foi trabalhando comigo o mesmo processo que ele trabalhou com Moisés. Então ele me fez entender que tudo aquilo que eu havia passado, todas as dores, enquanto empresária dentro do meu negócio, tudo serviu para ajudar na minha evolução, para que eu pudesse entender o que os meus colaboradores estavam passando. E ele me falou o seguinte: tal qual ele entregou para Moisés os mandamentos, quando ele entregou os 10 mandamentos para Moisés, ele falou assim: eu estou entregando para vocês o código, eu estou entregando para você o livro que vai estabelecer a nossa aliança. E esses 10 mandamentos, eles se comparam à cultura organizacional, ao código de conduta que a gente tem dentro do nosso negócio. Os 4 primeiros mandamentos dizem, o Senhor fala assim, com relação ao relacionamento que o homem tem que ter com Deus, o que ele quer com Deus. E os outros 6 é o tratamento que as pessoas têm que ter umas com as outras. Então, nessa mesma lógica, a gente vem e aplica dentro da cultura no nosso código de conduta. O código de conduta ele vem para trazer longevidade para a nossa história. Quando Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, ele falou: são as minhas leis que vão fazer com que vocês consigam chegar na terra prometida. Muitos empresários, eles desejam entrar na terra prometida, a terra de Canaã. Não está lá na frente, está aqui agora, no único tempo que você tenha, no presente. Muito bom. Se você implanta isso dentro da tua empresa, você vai ter mais longevidade, você vai gerenciar melhor os conflitos dentro da tua empresa, porque foi isso que ele entregou para Moisés. E é isso que eu tenho para entregar. Por último, Deus falou assim para mim: eu escolho você para ser uma mensageira da cultura do reino. Muito louco. E é isso que eu massa. estou sendo hoje, uma Parabéns. mensageira da cultura. Parabéns por entender, parabéns por estar à disposição do reino para viver isso. Viver as coisas de Deus é um privilégio. Eu falo que ter uma vida com Deus, eu não tenho muitas palavras para descrever como é viver uma vida com Deus, mas eu tenho desfrutado do que é viver uma vida com Deus, dentro da minha casa, dentro do meu casamento, dentro do meu ministério, dentro da empresa aqui também. Isso tudo são sinais de quando a gente decide ter uma vida guiada por Deus. Isso é magnífico, né? Mas te agradeço de coração pelo teu tempo, por estar aqui. Estênio, meu amigo, já posso chamar de amigo, tão pouco tempo, mas sabe que você mora no meu coração, sabe que você pode contar sempre comigo aqui. Acredito que nós vamos ombrear e andar muito lado a lado ainda, servir muito em prol do reino. Como diz lá no HMax, né? Nós somos uns verdadeiros Zé Ruela, né? E nossas mulheres, as nossas mulheres viu algo em nós e lutaram por nós, né? Acreditando na nossa mudança. A Evelyn mandou uma frase para mim que uma mulher postou assim no Rios, bem legal. A sua esposa te ama pelo que você é. A tua mãe te ama porque você é filho. Os teus filhos te amam porque você é pai. E assim vai. Mas tua esposa te ama pelo que você é. Então, eu sou grato, eternamente grato pela vida da minha esposa também. Aconteceu algo sobrenatural hoje, mas eu não vou falar porque eu quero que venha através da boca dela. Mas é algo que nem ela imaginava, nem eu. Nem eu imaginava que isso poderia acontecer. Foi resposta de algo que ela falou nos stories ontem, que ela queria viver esse tempo que as mulheres estão vivendo. Para o reino, ela também queria viver, ela não queria ficar para trás. E ela recebeu um convite muito louco hoje no Instagram. Em breve, acho que ela vai divulgar para vocês, para todos, né? Para todos saber. Mas é isso. Eu agradeço a Deus pela minha família, minha esposa. Agradeço por vocês. Que Deus continue derramando graça na vida de vocês. Amém. Na casa, né? Na criação
das filhas, da empresa também, e que vocês continuem desfrutando. Gente, não esqueça de curtir, comentar, enviar, clica no aviãozinho aí para um monte de gente, para que esse podcast possa chegar a mais pessoas. Isa, muito obrigado, de coração. Léo, obrigada pela oportunidade, por me dar espaço, né, para poder ser voz para outras pessoas e mostrar que, assim, todo mundo passa pela mesma dor. A gente está muitas vezes no mesmo barco, mas a gente precisa se espelhar, né? Olhar para aquelas pessoas que já passaram por isso, já saíram disso, já viveram as suas tempestades. E eu acho que é isso. Então, não foi à toa que a gente se conectou. Muito obrigada, agradeço, obrigada pela amizade que está sendo construída aí, né? E por estar caminhando com a nossa família. Desejo muito sucesso para você aqui. Muito obrigado. Né, que você realmente implante essa cultura forte, porque é essa cultura aí que vai multiplicar, vai potencializar o desenvolvimento de muitas e muitas famílias. Amém. Porque diretamente são alguns colaboradores, mas muitas pessoas estão somadas a esses Tô colaboradores. sabendo que tem um tá até planejando aí de tirar umas férias aí, né? Querendo até fazer um rolê. Olha! Mas Ainda não, daqui a pouco. é isso aí. Gente, muito obrigado. Mais um podcast, nosso 20º podcast. E até o próximo. Até o próximo podcast. Curte, comenta e compartilha. Tamo junto. Valeu!